Trace um plano de ação. O que caracteriza todos os homens de sucesso é a meticulosidade. O gênio vem a ser a arte do trabalho infinito. Todas as grandes realizações caracterizam-se pelo extremo cuidado e o infinito esmero nos mínimos detalhes. Albert Hubbard. Sua capacidade de estabelecer metas e traçar planos para sua realização é a aptidão básica para o sucesso. Nenhuma outra aptidão ajudará mais a desenvolver plenamente seu potencial para alcançar tudo o que é capaz de realizar. Hoje em dia, todas as grandes realizações são empreendimentos multidirecionados. Consistem em uma série de passos que devem ser dados de determinada forma para a consecução de um resultado significativo. Até mesmo algo tão simples quanto o preparo de um prato na cozinha com a ajuda de uma receita é uma tarefa multidirecionada. Sua capacidade de dominar o planejamento e a consecução de tarefas multidirecionadas permitirá que você realize muito mais que a maioria das pessoas. Ou seja, é um fator crítico para seu sucesso. O objetivo do planejamento é permitir que você transforme seu objetivo principal em um bem concebido projeto multidirecionado com etapas bem definidas, começo, meio e fim, prazos e subprazos bem estabelecidos. Felizmente, trata-se de uma aptidão que você pode aprender e dominar com a prática. Ela fará de você uma das pessoas mais eficientes e influentes em seu ramo de atividade e em sua empresa. E quanto mais a praticar, melhor se tornará nela. Preparando seu plano. Felizmente, você pode identificar e reunir, nos capítulos anteriores, todos os ingredientes necessários para traçar um plano com vistas à consecução de uma ou mais de suas metas. 1. Você já dispõe de uma visão clara de sua meta ou resultado ideal, com base em seus valores. Sabe o que quer e por que quer. 2. Anotou por escrito suas metas, organizando-as por prioridade, e selecionou seu objetivo principal. 3. Estabeleceu medidas e padrões para acompanhar seu progresso. Fixou prazos e subprazos como metas a serem alcançadas. 4. Identificou os principais obstáculos, dificuldades e limitações que se interpõem entre você e sua meta, organizando-os por prioridade. 5. Já identificou o conhecimento e as aptidões essenciais de que precisará para alcançar sua meta. 6. Organizou essas habilidades por prioridade e desenvolveu um plano para aprender aquilo de que precisa para realizar o que decidiu realizar. 7. Identificou as pessoas, grupos de organizações de cujo auxílio e cooperação precisará, tanto dentro quanto fora de sua empresa. Já se decidiu quanto às medidas específicas que terá de tomar para conquistar o apoio e ajuda dessas pessoas no sentido de alcançar suas metas. Ao longo deste processo, você foi anotando tudo, de tal modo que agora dispõe das ferramentas e da matéria-prima para criar um plano de realizações. Agora você já pode reunir tudo isso em um plano de ação. O processo de planejamento é essencial. Algum tempo atrás, a revista Inc. realizou um estudo envolvendo o startup de 50 empresas. Metade dessas empresas havia passado vários meses, e até mais, desenvolvendo planos de negócios completos, antes mesmo de iniciar suas operações. A outra metade começara a operar sem um plano de negócios detalhado, limitando-se a reagir aos acontecimentos à medida que iam ocorrendo no dia a dia. 2 ou 3 anos depois, os pesquisadores voltaram a essas empresas para determinar seus níveis de sucesso e lucratividade. O que puderam constatar foi muito interessante. As empresas que haviam começado a operar com um planejamento claro por escrito, cuidadosamente concebido e detalhado sob vários aspectos, eram extremamente mais bem-sucedidas e lucrativas que as empresas que haviam começado espontaneamente, resolvendo as coisas à medida que avançavam. As empresas que haviam começado a operar de qualquer jeito, cujos fundadores estavam sempre ocupados demais para se sentar e preparar detalhadamente o planejamento estratégico, estavam quase todas afundando. Muitas já haviam falido e deixado a praça. A chave é o processo de planejamento. Mas eis aqui a descoberta mais interessante. Ao entrevistarem os criadores dessas empresas, os pesquisadores fizeram-lhes a seguinte pergunta:
Com que frequência o senhor consulta seu planejamento estratégico nas operações cotidianas de sua empresa? Em quase todos os casos, os empresários e executivos responsáveis por essas empresas não haviam consultado o plano estratégico desde sua conclusão, alguns meses antes. Uma vez concluído, haviam-no guardado em uma gaveta e raras vezes voltaram a examiná-lo até o ano seguinte, no momento de retomar o processo de planejamento estratégico. A constatação mais importante foi a seguinte: o plano em si mesmo raramente era consultado, mas o processo de completa concepção dos elementos-chave do negócio foi vital para o sucesso da empresa. O planejamento compensa. Depois do sucesso da invasão da Normandia na Segunda Guerra Mundial, perguntaram ao general Eisenhower sobre o detalhado processo de planejamento que havia sido necessário para a invasão. Ele respondeu: os planos não tiveram a menor utilidade, mas o planejamento foi indispensável. A prática de examinar e debater cada elemento-chave do plano de negócios é mais importante que qualquer outra medida no início. Por isso, o especialista em gerenciamento do tempo Alec McKenzie afirmou: agir sem planejar é a causa de todos os fracassos. Existe um velho ditado militar segundo o qual nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. A partir do primeiro dia de operação de seu negócio, a situação vai mudando com tal rapidez que, sob muitos aspectos, seu plano se torna obsoleto em questão de dias e até mesmo de horas. Mas o mais importante é o processo de planejamento. Segundo Scott McNeely, da Sun Microsystems, no startup de uma empresa, todas as previsões têm de ser jogadas fora de 3 em 3 semanas. A base de todas as grandes realizações. Todas as pessoas bem-sucedidas trabalham com base em planos escritos. Todas as grandes realizações da humanidade, da construção das pirâmides do Egito às grandes operações industriais da era moderna, foram precedidas e acompanhadas por um planejamento detalhado, cuidadosamente concebido e traçado do início ao fim, antes mesmo de começarem. Na realidade, cada minuto gasto no planejamento economiza 10 minutos na execução. Cada minuto que você gastar planejando e pensando antes de começar permitirá que economize dinheiro, tempo e energia na consecução dos resultados que almeja. Por isso é que se diz que deixar de planejar é planejar o fracasso. O planejamento economiza tempo e dinheiro. A principal razão do fracasso é agir sem planejamento. As pessoas que dizem que não têm tempo para planejar com antecedência terão de enfrentar erros desnecessários e grandes perdas de dinheiro, tempo e energia. Costuma-se dizer que todo startup de uma empresa é uma corrida contra o tempo. Desde o primeiro dia, os fundadores da empresa estão lutando para encontrar uma forma de ganhar mais dinheiro do que precisam gastar para permanecer no negócio. Se conseguirem conceber um modelo de lucro e começarem a faturar mais do que gastam antes que o dinheiro acabe, a empresa conseguirá ir em frente e ter sucesso. Mas se o dinheiro acabar antes que eles descubram como conseguir mais lucros que perdas, a empresa, como um avião em um mergulho descontrolado, vai se espatifar no solo e pegar fogo. A fórmula do sucesso. Existe uma fórmula para o sucesso pessoal e empresarial. Um adequado planejamento prévio evita o baixo rendimento. São 7 as vantagens do planejamento prévio. Primeiro, o processo de planejamento obriga a organizar seu pensamento e a identificar todas as questões que precisam ser enfrentadas para alcançar o êxito. Segundo, o fato de conceber passo a passo o que você precisa fazer para alcançar suas metas permite-lhe planejar cuidadosamente suas ações antes de começar, eximindo-se, com isso, de enormes custos em tempo, pessoal e dinheiro. Terceiro, um bom plano, devidamente discutido e avaliado, permite-lhe identificar falhas e erros que, mais tarde, poderiam ser fatais para seu negócio. Ele permite que você faça perguntas do tipo: e se, por exemplo, quais as piores consequências que poderiam advir se tomasse determinadas decisões? A quarta vantagem do planejamento prévio é que você pode identificar pontos fracos em seu plano e tomar as medidas necessárias para compensá-los. Não raro você identificará uma falha fatal que acabaria levando ao fracasso do empreendimento. Isso só é possível quando se passa pelo processo de planejamento. Quinto,
O planejamento permite-lhe identificar pontos fortes e oportunidades potenciais que podem ser utilizados para aumentar as probabilidades de sucesso. Muitas vezes, você não terá consciência de seus trunfos específicos e das oportunidades que se apresentam enquanto não passar pelo processo de planejamento. O sexto benefício do planejamento é que lhe permite focar seu tempo e seu dinheiro e concentrar todos os seus recursos em um ou dois objetivos que não pode deixar de alcançar para que uma empresa seja bem-sucedida. Na ausência de foco e concentração claros, você tenderá a dispersar suas energias em uma ampla área e a realizar muito pouco. A sétima vantagem do planejamento adequado é que inevitavelmente ele lhe permitirá economizar horas, semanas e meses de confusão, erros e perda de dinheiro e energia. Não é possível dar saltos. Em muitos casos, um processo de cuidadoso planejamento e análise da situação permite que os responsáveis percebam que não é possível alcançar determinada meta com o tempo e os recursos disponíveis ou nas atuais circunstâncias. Às vezes, os melhores acordos de negócios de sua carreira são aqueles que você não fecha em uma primeira investida. Alguns anos atrás, trabalhei para um homem muito rico que me deu um conselho de que nunca me esqueci. Disse ele: é sempre mais fácil entrar em alguma coisa do que sair. Ele me ensinou que o momento apropriado para sopesar bem as coisas é antes de empenhar recursos e pessoas, e não depois. A disciplina vital. O planejamento é uma disciplina e uma aptidão. É também um hábito e uma competência. Isso significa que o planejamento é uma capacidade que você pode dominar mediante repetição e prática. E é muito mais fácil do que poderia imaginar. Faça uma lista de todas as tarefas e atividades. Em sua manifestação mais simples, um plano vem a ser uma lista de cada atividade que terá de desenvolver, do início ao fim, para alcançar determinado objetivo ou meta. Para dar início ao processo de planejamento, pegue uma folha de papel e faça uma lista de todas as coisas que lhe ocorrerem que terá de fazer para alcançar sua meta. Sempre que se lembrar de um novo item, acrescente-o à lista. Esteja constantemente reexaminando sua lista e revendo os itens e os passos a serem dados, à medida que você obtém mais informações. Esta lista transforma-se em uma espécie de maquete da construção da casa de seus sonhos. Aqui encerra seu resultado ou sua meta ideal. Estabeleça as prioridades e a sequência. Agora, organize a sua lista por prioridade e sequência, determinando quais tarefas ou atividades são mais importantes. Organize os itens numericamente, em ordem decrescente de importância. Organize sua lista também por sequência. Aqui, você estabelece quais atividades precisam ser feitas antes ou depois. Muitas vezes, determinada tarefa não pode ser executada antes que outra tenha sido concluída. Às vezes, a conclusão de determinada tarefa pode vir a ser o gargalo no qual todo o processo fica retido. Identifique o fator limitador. Muitas vezes, o sucesso de um plano é determinado pela consecução de um objetivo ou meta dentro do próprio plano. Pode ser, por exemplo, a conclusão da construção de um novo escritório, loja ou fábrica. Pode ser a data de entrega da primeira partida do produto ou do serviço ou, então, a conquista de um determinado nível de vendas. Pode ser, ainda, a contratação de uma pessoa decisiva para uma das tarefas mais importantes. O processo de planejamento ajuda a identificar os elementos vitais de um plano e a dedicar mais tempo e atenção às tarefas e atividades cuja consecução é determinante para alcançar o sucesso. Inicialmente, conte com o fracasso. Nenhum plano é perfeito quando traçado pela primeira vez. A maioria dos planos para realizar algo novo fracassa repetidas vezes. No início, é algo que se deve esperar mesmo. Sua capacidade de acolher o feedback e proceder a correções em seu plano de atividades será vital para seu sucesso. Esteja sempre se perguntando: o que está funcionando? O que não está funcionando? Preocupe-se mais com o que está certo do que com quem está certo. Lembre-se de que rever os objetivos inicialmente estabelecidos é fundamental. Sempre que seu plano não funcionar, relaxe. Respire fundo e volte a examiná-lo. Concentre-se na solução. Quando surgir um problema,
Tome a decisão de se orientar para a solução. Conte com as dificuldades como parte integrante do processo e decida-se a reagir a elas com eficiência. Se você não está conseguindo atingir suas metas no prazo, comece a se perguntar: qual é o problema? O que mais pode ser o problema? Quais são as soluções? O que mais pode ser uma solução? O que podemos fazer agora? Qual será o próximo passo? Parece que, quando você começa a trabalhar pela consecução de uma nova meta, imediatamente começa a encontrar reveses, obstáculos, dificuldades e fracassos temporários. É algo com que você deve contar. É normal e natural. Lançar algo novo e conseguir que seja bem-sucedido requer um tremendo esforço, mas é o preço que tem de pagar para alcançar as metas que estabeleceu para si mesmo. Pense no papel. Pense sempre no papel. Esteja sempre fazendo listas e sublistas de cada passo a ser dado em cada processo. Atualize e reveja sempre o seu plano, melhorando até que se torne perfeito. Lembre-se de que planejar é uma aptidão. Por ser uma aptidão, pode ser perfeitamente aprendida. Sua capacidade de pensar, planejar, organizar e começar a agir para alcançar sua meta acabará por posicioná-lo entre os 10% dos profissionais mais bem-sucedidos em seu campo de atuação. Mas leva tempo. Uma das maneiras de pensar no papel consiste em criar uma planilha de planejamento de projeto para a consecução de uma meta que comporte muitas tarefas. Dessa maneira, você cria uma imagem visual de sua meta e dos passos que precisa dar para alcançá-la. Isto pode ser de grande ajuda para abrir os seus olhos para os pontos fortes e fracos do processo de planejamento. O modelo de planejamento de projeto. No planejamento de projetos, você anota no alto da página os dias, as semanas e os meses que julga necessários para a conclusão do projeto. Quando se tratar de um projeto ou meta para o qual serão necessários 12 meses, escreva os nomes dos 12 meses a contar do atual. Terá, assim, uma linha de tempo do projeto. No coluna da esquerda, faça uma lista de todas as tarefas que deverão ser executadas, na sequência adequada, para que você alcance a meta final. O que será necessário fazer primeiro, e em segundo lugar, e assim por diante. No canto inferior direito, escreva com clareza como deverá ser o seu resultado final ideal. Quanto maior clareza tiver sobre a meta que aspira, mais fácil será alcançá-la. Passe, então, a traçar barras horizontais para indicar, do início ao fim, o tempo necessário para concluir determinada tarefa. Algumas tarefas podem ser realizadas simultaneamente, outras dependerão da conclusão de alguma outra. Algumas tarefas são de alta prioridade e outras, de menor prioridade. Com uma planilha de planejamento de projeto, no entanto, você é capaz de ver toda a sua meta exposta à sua frente com grande clareza. Prepare sua equipe. Todo aquele que for responsável por executar uma parte do plano deve ser envolvido no processo de planejamento. E é muito comum cometer o erro de presumir que uma determinada tarefa pode ser concluída de maneira rápida e fácil. Sobrevém, frequentemente, a chocante constatação de que algo que parece simples e fácil, na realidade, levará vários meses para ser concluído. Uma limitação de tempo em uma parte decisiva de seu plano pode forçá-lo a revê-lo completamente. Um de meus gerentes decidiu enviar uma mala direta a todos os nossos clientes relatando uma novidade em nossa empresa. Convocou nossa programadora visual e disse-lhe que precisava dessa mala direta até o fim da semana. Qual não foi sua surpresa ao descobrir que uma mala direta adequadamente redigida, diagramada e impressa levaria de 6 a 8 semanas para ser expedida e custaria mais de $2.000. A ideia foi imediatamente arquivada. Ao dar início a seu processo de planejamento, sua maior preocupação deve ser identificar adequadamente cada passo necessário e o tempo exato que será exigido para concluir cada etapa do plano. Em matéria de traçar planos e alcançar metas, há um tempo para o otimismo e um tempo para o realismo. Você precisa ser absolutamente honesto consigo mesmo a cada passo do processo de planejamento, nunca confiando na sorte nem contando que as leis da natureza sejam temporariamente revogadas em seu benefício. Identifique os possíveis gargalos. No processo de planejamento,
Geralmente é preciso resolver um problema central para que qualquer outro seja superado. Em geral, é preciso alcançar uma grande meta para que qualquer outra possa ser alcançada ou enfrentar determinado fator crítico para que qualquer outra parte do plano tenha êxito. Um exemplo: muitas empresas começam com os mínimos detalhes em seu devido lugar, esquecendo-se, no entanto, de um efetivo processo de vendas para gerar receitas. A empresa empreende um processo de planejamento estratégico, aluga seus escritórios, compra os móveis, instala os computadores e demais equipamentos necessários para gerar o produto ou serviço, contrata suas equipes de profissionais, abre os livros de contabilidade e começa a fazer sua campanha publicitária. Mas não se preocupa em implantar um processo de vendas absolutamente afiado, de modo que, em questão de poucos meses e até mesmo semanas, sem o necessário faturamento com as vendas, a empresa se vê paralisada. Em grande medida, foi o que transformou o boom das empresas.com em uma bolha que desapareceu. Defina quais são os resultados críticos. Quais os resultados críticos que você deve alcançar a cada passo do caminho para chegar à meta final. Como poderá planejá-los? Estabelecer prioridades e assegurar-se de que serão alcançados no prazo. Que planos você preparou para o caso de as coisas darem errado? O que fará se for muito mais alto o custo e muito mais amplo o tempo necessário para alcançar seus objetivos críticos a caminho de sua meta? Qual é seu plano alternativo? Você já deve ter ouvido que uma ótima vida, como um ótimo navio, nunca deve se apoiar em uma única esperança ou em uma única corda. O planejamento é a chave do sucesso. A parte boa de tudo isso é que o simples ato de planejar aperfeiçoa e facilita todo o processo de consecução de metas. Quanto mais frequentemente e com mais cuidado você planejar antes de começar, mais capacitado se tornará no processo de planejamento como um todo. Quanto mais afiado se tornar no planejamento, mais ideias e oportunidades atrairá para planejar e alcançar coisas ainda maiores e melhores. Sua capacidade de decidir exatamente o que quer, anotá-lo no papel, traçar um plano e executá-lo é a chave para a eficiência pessoal e as grandes realizações. Trata-se de aptidões passíveis de aprendizado, que você pode perfeitamente dominar. Em pouquíssimo tempo, pode transformar sua vida ou seu negócio, duplicar suas vendas ou sua lucratividade, alcançar suas metas e realizar todo o seu verdadeiro potencial. Trace um plano de ação. 1. Faça uma lista de todas as coisas que lhe ocorrerem que terá de fazer para alcançar sua meta. Não deixe nada de fora. 2. Organize sua lista por prioridade. Qual a tarefa ou atividade mais importante? Qual a segunda mais importante? E assim por diante. 3. Organize sua lista por sequência. Qual a primeira coisa a ser feita para que as demais também possam sê-lo? 4. Defina quanto tempo e dinheiro serão necessários para alcançar sua meta ou concluir suas tarefas. Você dispõe do tempo e dos recursos necessários para ter êxito. 5. Consulte e reveja periodicamente o seu plano, sobretudo quando obtiver novas informações ou as coisas não estiverem andando como você esperava. Esteja preparado para mudar, quando necessário.